Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor te abençoe mais e mais. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, exatamente falando sobre as cartas do Apocalipse. E agora nós vamos falar sobre a carta à igreja de Pérgamo, uma igreja que estava envolvida com a política, uma igreja que estava envolvida na corrupção profunda, intensa, daquilo que é o lado sujo, daquilo que é o lado ruim, falando no campo político, daquilo que é o Estado. A igreja, ela não diferenciou, a igreja não soube manter seu nível de relacionamento, a igreja não soube se manter dentro daquilo que é igreja e Estado. Ela se envolveu, a liderança desta igreja tinha totalmente envolvimento naquilo que é a corrupção, naquilo que é o lado ruim do campo político. E Deus não aprova isso. Por isso, veja o que diz aí no texto, capítulo 2 e o versículo de número 12. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Querido, Deus se apresenta para essa igreja de acordo com o seu problema. Como era uma igreja que estava envolvida na corrupção política, Deus então se apresenta como aquele que é o Deus que tem a espada, que tem a palavra, uma palavra que provoca alinhamento, ajustamento, uma palavra que vai tirar das pessoas tudo aquilo que está atrapalhando. Uma palavra que ela tem 2 fios, ela corta tanto indo quanto voltando. A palavra de Deus, ela faz alinhamento, ela tira questões de nossas vidas, tanto quem ministra quanto quem está ouvindo a palavra. A palavra de Deus, ela penetra a nossa alma. Diz o escritor aos Hebreus que a palavra, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de 2 fios, que corta, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Queridos, que você possa entender que a palavra de Deus, ela é o elemento essencial. Aquilo que a palavra não aprova, aquilo que a palavra não satisfaz no sentido de acordo, aquilo que a palavra vai lá e desfaz. A palavra de Deus desfaz qualquer tipo de acordo que você possa imaginar. Que você possa perceber isto. Esta igreja que estava envolvida na corrupção, Deus se apresenta com essa credencial, aquele que tem a palavra. Amados, quem vive a palavra de Deus não vai se envolver em questões de corrupção, não vai se envolver em questões de maus trato, não vai se envolver em questões da mentira, nas questões da injustiça. Quem pratica a palavra, quem vive a palavra, tem conduta, postura e posicionamento totalmente diferente. Veja bem, o que diz o versículo de número 13 dessa carta: conheço as tuas obras e sei onde habitas. Queridos, Deus conhece as nossas atitudes, Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece e sabe o que está na nossa língua, ou seja, Ele sabe o que nós vamos falar antes que as palavras venham à nossa boca. Assim nos diz o salmista: Deus conhece a nossa vida por dentro e Deus conhece a nossa vida pelo lado de fora. Deus tem pleno conhecimento e Deus sabe onde nós habitamos, Deus sabe onde nós moramos, Deus sabe onde nós sentamos, Deus sabe a nossa localidade de trabalho, Deus sabe o que nós fazemos no nosso trabalho, Deus sabe qual é a nossa posição, o nosso propósito quando vamos para uma reunião, ou quando participamos ou realizamos uma reunião, seja ela no campo eclesiástico ou seja ela no campo político. Deus sabe qual é o nosso propósito. Como esta igreja era uma igreja que estava envolvida naquilo que era corrupção política, então Deus estava dizendo: eu sei onde você habita. Veja só a parte interessante que ele diz aí também. Ele diz assim: é onde está o trono de Satanás, mas ainda retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto no vosso meio, onde Satanás habita. Querido, essa igreja, mesmo vivendo esta problemática, mesmo vivendo essa situação ruim, havia alguns irmãos ali que não negaram a fé. Havia alguns irmãos ali que não se envolveram na corrupção política, que não se envolveram em corrupções, seja ela financeira, seja ela moral, que não se deixaram levar. E Deus está dizendo: vocês não negaste a minha fé, vocês se mantiveram. Sempre há um remanescente, sempre há um grupo, sempre há uma equipe, sempre tem pessoas voltadas para buscar a Deus, queridos. E Deus diz assim: olha, mesmo no dia de Antipas, minha fiel testemunha. Antipas, querido, foi um cristão. Antipas foi um homem de Deus. E aquele moço não se permitiu ser corrompido. Ele morreu, mas não corrompeu a sua fé. Queridos, esse irmão, o Antipas, ele veio a óbito, ou seja, ele foi assassinado exatamente por manter a sua posição, a sua postura, a sua fé diante de Deus.
Amados, que nós venhamos a nos manter fiéis. Eu não sei o que você está passando. A igreja ultimamente está vivendo. Nós estamos em um período tão difícil, que está tão complicado ministrar o evangelho, se manter fiel, ser íntegro à palavra de Deus. No entanto, bem-aventurados são aqueles que se mantêm fiéis. Bem-aventurados são aqueles que não se corrompem. Bem-aventurados são aqueles que não se envolvem em questões de corrupção financeira, moral e assim sucessivamente. Queridos, observe então o que nos diz agora o versículo de número 15. Diz assim: assim também tens aí alguns ainda que retêm a doutrina dos nicolaítas, a qual eu aborreço. Queridos, havia naquela igreja de Pérgamos alguns que defendiam as doutrinas de Balaão, havia alguns que defendiam as doutrinas dos nicolaítas. Queridos, seja a doutrina no sentido de tropeço, a doutrina de Balaão era uma doutrina de tropeço, era uma doutrina de prostituição, era uma doutrina de envolvimento com coisas voltadas à idolatria, voltadas à imoralidade sexual. Queridos, quantas e tantas pessoas que praticam essa mesma coisa, que é ser tropeço na vida de alguém. Querido, ai daqueles que são pedra de tropeço. Ai daqueles que colocam um obstáculo, ai daqueles que dificultam a vida dos outros, ai daqueles que causam problema na vida dos outros. Querido, você não é um problema, você não é um causador de problema, você não é um causador, um provocador de obstáculo. Pelo contrário, você tem que ser instrumento de bênção. Queridos, esta igreja, a igreja de Pérgamo, ela se manteve fiel, ela não negou a fé, ela não se envolveu com questões de corrupção. Queridos, não se corrompa. Querido, mantenha os princípios da palavra de Deus. Querido, mantenha-se firme. Queridos, não se vendam. Queridos, não seja pedra de tropeço. Querido, não provoque problema na vida dos outros. Seja instrumento de bênção. Mantenha sua fé em Cristo Jesus, independente de qualquer situação, de qualquer problema. Você é chamado por Deus, você é alguém de Deus. E faça como alguns irmãos desta igreja, mesmo diante de tanta dificuldade, você não negar-te a fé, você se manteve firme, vocês manteram a sua vida, a sua esperança em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Queridos, que nós venhamos a fazer isto também, para a glória de Deus. Manter a nossa fé, manter a nossa vida intacta e fundamentada e pautada naquilo que é Cristo e na sua palavra, para a glória de Deus. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus possa te abençoar fortemente. Antes disso, posso lhe fazer uma pergunta? Eu quero que você comente, eu quero que você faça a meditação naquilo que eu vou te perguntar agora. Queridos, o que você tem sido? Instrumento de bênção ou pedra de tropeço? Faça comentário. Deus te abençoe. Posso orar por você? Pai, abençoe essa pessoa agora. Deus, esse irmão, esta irmã, esse homem, esta mulher que muitas das vezes não tem conseguido se manter fiel, tem sido corrupto, tem se corrompido por tantas questões nesta vida, seja ela financeira, seja ela moral, seja ela emocional. No entanto, que ele possa reter a tua palavra, reter a fé, que ele possa se segurar, que ele possa se manter firme na tua casa e na tua palavra. Querido, Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos, faça comentário, compartilhe com seus amigos. Deus abençoe vocês. Abraço.